Tá bom. Bom, nossa entrevistada é Juliana Maza, que é psicóloga, psicanalista e terapêutica sistêmica. Eu queria que você explicasse o terapêutica sistêmica. Tá bom. A terapia sistêmica, ela é para, acho que é uma abordagem terapêutica para que inclui famílias e casais. Sou psicanalista de formação também e psicóloga. Tá legal. Aliás, casais é interessante porque com esse isolamento aí, as informações sobre agressões e tudo cresce demais. Eu queria começar por um outro ponto, Juliana, que é o seguinte, eu estou sentindo em casa aqui as minhas rotinas, aí se você está isolado no ambiente, você tem de criar rotinas internas aí que você fica meio prisioneiro delas. Como é que é esse comportamento no isolamento e quais as suas sugestões? Eu penso que, eu acho que cada família, né, ou cada pessoa que está vivendo esse isolamento tem que identificar o que faz mais sentido dentro da singularidade das relações e da própria pessoa, né. A rotina, eu acho que ela traz um benefício de te organizar, né, mas quando isso se torna um aprisionamento, uma paralisação, ela está a desfavor do que é a ideia, do que a gente pensa que é uma rotina. Acho que quando a gente pensa nesse isolamento, né, eu acho que as pessoas, num primeiro momento, ficaram muito perdidas, né, ou talvez com uma ideia de que isso seria muito rápido e rapidamente a vida voltaria ao que era o normal, né, o normal que a gente também pode pensar aí, e tem assunto para o que é o normal, mas a gente está vendo que isso não está, assim, acho que isso é algo que também a gente não tem uma perspectiva muito clara de quando essa nova forma de viver vai voltar ao que a gente tinha como referência. Então, eu entendo que as pessoas, a gente pode, acho que o mais importante é a gente estar aberto, né, e ser flexível para ter a possibilidade de compor dentro da nossa vida o que faz mais sentido. Sim. E não talvez ser guiado, seguido por o que as mídias sociais, né, jogam, que tem que se cobrar mais do que é um possível para cada um nesse momento, porque cada um entende quais são suas angústias, aflições e o que pode ser feito, né, porque eu acho que a gente está vivendo agora uma exigência de que as mães precisam, além de dar conta de todas as rotinas, serem as melhores professoras, os pais também nessa atividade. Eu entendo que está todo mundo se acomodando a esse novo formato. Eu acho que poder ser um pouco acolhedor para este momento, generoso com a gente mesmo, é uma boa saída. Eu queria ver esse ponto da generosidade aí e de sair da bolha aqui. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu fiz um curso rápido de lavar prato e tudo aí, estou entendendo o que é ser solidário em casa e tudo. Mas como é que para fora nós temos aí todas essas disparidades de renda terríveis aí no país, esse morticínio que agora vem em cima dos presídios também, das favelas. O que vai sair disso aí? Por outro lado, você tem uma baita insegurança que facilita também os piores sentimentos virem à tona, você tentar se agregar em torno de falsas lideranças. Eu sei que é cedo ainda, mas já dá para perceber para onde caminha aí o pensamento médio aqui do paulistano, para não generalizar demais. Eu acho que a gente vive eu acho que todas essas situações de crise, né, ela ilumina o que a gente tem de pior e pode iluminar o que a gente tem de melhor. Sim. Né? Eu acho que o que a gente tem que fazer um esforço é para o nosso melhor ser iluminado nessa hora, porque eu acho que a gente vive um momento de um discurso de generosidade, se colocar no lugar do outro, e às vezes nas situações pequenas da rotina, né, do dia a dia, da lida do dia a dia, a gente acaba indo para um lugar onde a gente só olha para nós mesmos, né? Isso vai desde vou pegar um recorte, né, de uma situação que eu presenciei. Meus filhos estudam numa escola particular, graças a Deus a gente tem essa condição, mas começou-se uma exigência de que todos os pais queriam uma redução de mensalidade na escola. E eu acho que é nesse lugar que a gente acaba não sendo generoso, né, na possibilidade de olhar e dizer, bom, tem pais numa situação financeira que neste momento já está muito comprometida, pode ser um comerciante, pode ser, né, por que não olhar nessa singularidade e dizer, bom,
será que nesse caso a gente não pode ceder a isenção de uma mensalidade até o final do ano para esses casos de famílias, enquanto as outras famílias ainda estão tendo ganhos? Estou falando isso de uma situação mais privilegiada, mas eu penso que isso é para... A gente pode escalonar isso para várias situações, né? Desde das nossas funcionárias que podiam trabalhar em casa e não estão podendo, como é que a gente faz, e não numa perspectiva assistencialista, né, mas eu acho que numa perspectiva de humano, né, de ser generoso, de ser solidário, então, e nesse sentido, com as funcionárias domésticas, assim, como é que você tem sentido o comportamento das famílias? Tem mantido o salário, mesmo as funcionárias não vindo, tem cortado? Como é que tem sido essa divisão? Olha, eu não posso generalizar, né? Da minha escuta clínica, todos os meus pacientes, e eu acho que foi muito interessante isso, que eles têm não se conhecem, né? São pacientes que vêm em horários distintos e com situações distintas, se colocaram numa posição que enquanto eles recebessem o que eles estavam recebendo, eles iam sustentar toda a cadeia que eles entendiam que poderia ser muito prejudicada. É claro que com o decorrer da quarentena, algumas situações também estão se transformando, né? As empresas começaram a entrar com programas de redução de jornada e redução de salário, alguns tiveram os desligamentos, e isso era uma preocupação e foi se tornando novas propostas também de se ajudarem, né, com esses funcionários. Mas no primeiro momento, acho que todos puderam acolher, mas como a gente ainda não sabe um pouco como vai ser o fim disso, acho que não tem como assegurar de que isso vai se sustentar. Eu acho que por uma questão também de uma desinformação que a gente ficou, né, é uma desinformação mundial sobre a questão da doença, uma desorganização política sobre isso, né, de como cuidar, isso gera muito mal-estar, né, nas pessoas, que elas não têm uma perspectiva para se guiar. Então, acho que isso vai deixando todo mundo num sentimento de medo, e não é só o medo da doença, né? As pessoas começam a entrar em muitos outros medos, visitar, e vai gerando uma paralisação. E isso é muito ruim, porque daí a gente deixa de ser criativo, deixa de olhar para a luz, e deixa de olhar para o entorno, e começa, na situação de medo e de paralisia, a voltar muito para a autossobrevivência. E esse é o pior contexto, né? E as relações entre casais, em dois níveis. Um nível em que a esposa ela mantém uma relação de igual profissional com o marido ou superior, e no nível em que ela é dependente do marido. Como é que tem sido as reações? Olha, dentro também da minha escuta clínica, as pessoas estão se ajudando dentro dos contextos familiares, tá? Eu acho que está tendo uma acomodação, né? O que eu sinto é que existe um estranhamento no universo do adulto, essa nova modalidade de rotina de vida, né? De ter que ajudar as crianças, de ter que dar conta dos lares, das casas, ter que dar conta das relações e do trabalho, né? Então, eu vejo que as pessoas estão se acomodando, assim como eu penso também que as empresas, as escolas, está todo mundo nessa empreitada, né? As escolas estão se adaptando a cada semana a uma possibilidade de oferecer. Algumas escolas públicas, eu sei que entraram numa antecipação de férias. Eu acho que está todo mundo tendo que se reinventar e ser criativo no momento de crise, tentando buscar, dentro desse contexto, a melhor solução. Ai, desculpa, tocou o telefone e atrapalhou para você? Não, quer pausar? Não? Tá, desculpa. Então, uma dúvida que fica é o seguinte: você vai ter uma mudança total no conceito de trabalho. Aí, Isso. Total. Perfeito. Agora, essa questão do contato físico. Quando a gente fala no seu trabalho especificamente, que é uma relação de confiança entre o paciente e a psicóloga aí, a gente sempre pensa muito nessa proximidade física aí. Como é que vai ficar? Mas, por outro lado, a gente tem ouvido falar bastante agora em as consultas virtuais e tudo, né?
Digamos, essa parte da necessidade física, fora o abraço, que é essencial, principalmente entre casais de pai para filhos, aí que eu estou com a saudade das minhas paixões. O que vai mudar nessa... É um distanciamento meio ilusório. Até vou estender um pouquinho mais, pegando o comecinho das redes sociais. Eu sou de uma família, a gente era uma família muito, muito próxima, muito unida, os primos, muito irmãos, muito próximos, criados juntos. Quando veio a geração das nossas filhas, filhos aí, falamos, pô, jamais vão ter a ligação que nós tínhamos. E eles criaram essa ligação por redes sociais, né? Quer dizer, a sociabilidade por rede social virou... Ela não é algo artificial, é algo objetivo, né? Uhum. Sim, mas é interessante que eu ainda tenho um pouco de dúvida, tá, Luiz, o que vai ser depois, porque nesse primeiro momento, uma das perguntas que eu às vezes faço para os meus pacientes, mas o que você imagina que vai ser a primeira coisa que você gostaria de fazer assim que for liberado, né, para a gente ter um pouco também de uma perspectiva dessa luz. E as pessoas falam, encontrar com os meus amigos, sentar num boteco e tomar uma cerveja gelada e conversar com as pessoas desse lugar, estar com as pessoas, né, vivenciar o contato físico, que é um paradoxo. Eu entendo que isso é difícil a gente fazer uma afirmação nesse momento como será, né, eu acho que ninguém tem isso, claro. Eu acho que o que a gente escuta é que tem um desejo enorme de poder estar com as pessoas, encontrar os amigos, estar mais com os pais, estar mais a possibilidade de ir num boteco e conversar com pessoas desconhecidas, ter a possibilidade de aumentar o seu núcleo, né, de amigos. Mas é um paradoxo, porque quando isso era permitido, as pessoas estavam muito imersas nos seus próprios universos, né? Era comum a cena de você encontrar com pessoas num restaurante e todas estarem somente cada um na sua tela, ou mesmo no dia a dia, você andando na rua, muitas vezes eu já falei bom dia, as pessoas estão totalmente aprisionadas no seu universo particular. Então, acho que, claro, né, sempre quando tem a falta, isso vira o nosso desejo, nosso teto de prazer, a nossa busca, a gente quer começa a desejar isso mais do que tudo, mas a partir do momento que também a gente é suprido, será que se sustenta ou não? É claro que eu acho que por um primeiro momento, né, quando isso for liberado, sim, acho que as pessoas vão num exercício enorme de estar se encontrando, né, de estar junto. Às vezes eu escuto alguns pacientes, principalmente aqueles que são solteiros, dureza, com uma necessidade enorme de estar em encontros. Acho até que se tivesse uma estatística desses aplicativos de encontros, deve ter subido muito, muito, porque as pessoas estão com muita necessidade de conversar, e já escutei de uns 2, 3 pacientes que começaram um relacionamento virtual, né, eu acho que dessa carência que fica nesse momento de um isolamento, principalmente nesse caso das pessoas solteiras que vivem só. Olha, um caso, não sei, que ocorre no meu círculo familiar, de nós ocorre muito, uma lembrança, uma rememoração das relações com os pais. E é gozado que hoje todos são adultos mais velhos do que os pais eram, mas essa relação de filho para pai deve ser recorrente entre os seus clientes, né? Seus pacientes, aliás. Sim, sim. Sim, é uma situação que eu acho que isso gera bastante sofrimento, né? Gera sofrimento pela possibilidade de não encontrar, né? Não ter uma perspectiva de quando, e por ser um ato de amor não encontrar, que seria um desamor colocá-los em risco. Ao mesmo tempo é um sofrimento deles, porque existe uma resistência enorme desse universo dos idosos de estarem respeitando, eles estão querendo transgredir, né, querendo e estão transgredindo, né, que invariavelmente a gente encontra nas praças, né, você vai no supermercado de carro, você vê alguns idosos mantendo as suas rotinas de jogos nas praças, ou eles nos supermercados, mesmo quando tem muitas ações das pessoas se solidarizando, eu posso fazer o supermercado, eu posso ir na farmácia, meu telefone é esse, mas existe este movimento, e de uma escuta que eu
eu já tive de mais de um paciente dos pais, né, principalmente os idosos mais vulneráveis, dizer, eu vou morrer de depressão, não de Covid, se eu ficar mais tempo dessa forma, né? Então, é muito sofrido isso, para todos. Para todos. Deixa eu te perguntar, nós tivemos aí nesses últimos anos essa loucura dos rachas familiares aí com o aparecimento aí desses instintos primários aí que contaminou a sociedade brasileira. Essa pandemia está permitindo reconciliações ou não? Olha, acho que num primeiro momento talvez, mas como o nosso país ainda está vivendo, né, acho que uma crise política em cima dessa crise de saúde pública, a gente ainda consegue se superar nos nossos desafios, isso acaba de novo retomando essas divergências nas famílias, né? O vírus veio da China. Isso, e um posicionamento fica em casa, não, isso é uma gripezinha, e por essa desinformação, e entra nesse viés político, isso acaba potencializando de novo as rusgas que teve naquele outro momento. Então, acho que a gente está vivendo momentos difíceis. O mineiro era solidário no câncer, o Brasil deixou de ser solidário até na hora da morte. Coisa horrorosa. E os jovens amarrados aí com... Por exemplo, esse negócio de educação à distância aí mantém eles entretidos e focados no seu futuro, digamos assim. Mas, de alguma maneira, essa perda de perspectiva dos pais chega nos jovens? Olha, eu não estou escutando muito isso, não. Na minha experiência clínica, não estou escutando. Acho que os jovens têm uma coisa muito de conscientização, né? Acho que eles entendem que agora é importante esse momento de recolhimento, que eles precisam fazer isso para contribuir. É uma responsabilidade social, de cidadania. Acho que o que eu mais escuto do discurso dos jovens é um pouco essa questão de muitas vezes os pais ou os avós quererem transgredir a quarentena, né, e eles ficam muito incomodados, eles não conseguem entender, né, o porquê que eles não conseguem acolher, e acho que eu acho que está sendo uma grande oportunidade para os jovens e para as crianças poderem ter uma nova experiência de relação com as suas famílias. Eu acho que, assim, se a gente olhar para uma perspectiva do copo meio cheio, eu acho que isso está sendo uma excelente oportunidade, principalmente para as famílias que estão, de alguma forma, conseguindo se organizar, conseguindo contribuir para que este momento possa ser um momento também bom, não só de trevas, né? Eu acho que as famílias estão podendo... As que estão se organizando, podendo entender quais são os limites, né, mas os limites postos por essa família e menos terceirizados para as outras instituições ou para outras pessoas, quais são os limites, qual é a responsabilidade de cada um, quais são as possibilidades de brincadeiras, o que a gente pode fazer porque a gente precisa conviver com esse grupo, não tem outro, né, para que isso se torne mais enriquecedor. Então, acho que pode ser olhando para o copo meio cheio, porque o meio vazio todo mundo já conhece, né, todo mundo tá vivendo o meio vazio. Agora, esvaziando o copo, você consegue perceber a empatia com o que ocorre com as famílias de periferia, com os jovens? A televisão tem sido mais abundante em mostrar essa realidade, né? Isso aí chega no jovem classe média ou no casal classe média? Calma aí, me faz a pergunta de novo, Luiz. A empatia de perceber o que está acontecendo, vendo... Que os jovens da classe média conseguem entender o que acontece na periferia, é isso? E ter essa solidariedade. As dificuldades? Acho que sim, né, Luiz, mas, de novo, a minha amostragem é pequena, mas acho que sim, acho que acho que algumas escolas que eventualmente eu tenho um paciente que estuda, puderam de alguma forma
acho que alimentar isso nas crianças, né, nas empatias, então desde estacionamentos de escolas que ficaram para acolher os filhos de funcionários da saúde, quais podem ser projetos que podem ajudar essas comunidades. Acho que algumas escolas de classe média estão podendo contribuir, oferecendo isso nesse momento, né, que é algo atual, que está acontecendo no dia a dia, uma forma deles se educarem e de desenvolver a empatia. É claro que também tem uma questão, acho que do universo do núcleo da família, né, singular de cada família. Acho que algumas famílias sim estão abraçando como é que a gente, de alguma forma, contribui para essas pessoas que nos ajudam e vivem nesses espaços e que estão, de alguma forma, submetidas, né, porque é uma outra ordem social, né, dentro dessas comunidades. Eu acho que você deve conhecer, é um outro sistema que funciona, né, muito diferente do nosso. Eles têm outras regras, outras leis, então, como a gente consegue contribuir, né, dentro da nossa perspectiva, que certamente é muito diferente da perspectiva que eles vivem lá, mas que de alguma forma possa ser um recurso para eles. Agora, Gozado, quando começou esse discurso de ódio, e não foi agora, em 2010, 11, 12, já tinha esse discurso de ódio, as campanhas, a polarização, a criminalização do adversário e tudo, as escolas sempre desempenharam, eu estou falando agora, as escolas em geral mesmo, um papel civilizatório. Eu acho que é por isso que se entende que essa campanha dos terraplanistas para a educação em casa e tudo, né? Por mais fraca ou por mais elitista que seja a escola, esse sentimento da solidariedade, da tolerância, tem nas escolas um ponto de resistência, né? Você entende que tem um ponto de resistência? Eu acho que elas são uma linha de resistência em defesa desses... Eu também entendo. Eu também entendo que as escolas estão fazendo... Muitas escolas, claro que a gente também não pode generalizar, mas a maioria eu escuto esse lugar de respeito às discordâncias, que está tudo bem discordar, que a gente não precisa concordar com essas perspectivas, mas precisa ter respeito, acho que ter a possibilidade de escuta, né, sair de um lugar de uma verdade absoluta, a gente poder olhar que temos várias verdades, né, dentro de cada perspectiva, somos singulares, é muito complexo entender que algo seja uma verdade absoluta e que a gente, e que eu acho que esse é o perigo, né, da gente entrar nas polarizações. Sim. É amor ou ódio, certo ou errado. É muito, muito complexo isso. Isso é um horror mesmo. Juliana, obrigado aí por suas explicações, mas pelo perfil dos seus pacientes, eu chego à conclusão que é uma amostragem. Quem procura o contato com psicólogos é porque já vem imbuído da intenção de melhorar. Eu acho que sim. E eu acho que isso eu acho isso super precioso que você acabou de falar, Luiz, porque eu acho que isso é um paradigma que a gente vem quebrando, né, de que quem procura terapeuta, ou psicólogo, ou uma ajuda, esse lugar do louco, do maluco e do diferente da sociedade. Eu acho que exatamente essa é a quebra do paradigma, né, poder buscar ajuda, reconhecer que num momento precisa de um espaço, isso é um sinal de saúde, isso é um sinal de querer melhorar, evoluir, crescer. Obrigada por essa contribuição. Concordo com você também nisso. Um abraço, então, viu? Tá bom, combinado. Até mais. Até.